crime, esse caso lá do Espírito Santo. Mais de 70%, Isabel e ouvintes, dos casos de abusos de crianças e adolescentes acontecem dentro de casa. A informação é da Luciana Temer, ela que é presidente do Instituto Liberta, que combate a exploração sexual de menores de idade aqui no Brasil. Exatamente nessa estatística que se encaixa essa menina de 10 anos estuprada por um tio ao longo de 4 anos no Espírito Santo. É bom que a gente deixe isso bem registrado, né? A questão da gravidez foi só a finalização dessa história de horror que essa menina viveu desde os 6 anos de idade, né? Criança engravidou e teve a gestação interrompida após uma decisão da justiça. Em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, a Luciana Temer disse que, infelizmente, esse caso é um entre inúmeros outros que passam despercebidos aqui no país. A legislação está preparada. O que não está preparada? A sociedade, que naturaliza esse comportamento. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Nos últimos 3 meses, 84 meninas de 10 a 14 anos deram à luz no sistema público de saúde em São Paulo. Se a gente olhar para o fato de que toda menina de até 14 anos que dá à luz foi estuprada, segundo o Código Penal, porque existe um crime chamado estupro de vulnerável, nós tivemos 84 meninas estupradas que deram à luz na cidade de São Paulo nos últimos 3 meses. E ninguém falou nada sobre isso. Luciana Temer lembra que a legislação brasileira prevê punição a quem comete o crime de abuso sexual contra menores, também a quem acoberta, mas dificilmente os culpados são condenados por causa da dificuldade de se provar o estupro. Para a presidente do Instituto Liberta, é fundamental a família estar atenta. Se a sociedade mudar sua postura em relação ao crime sexual, em especial contra crianças e adolescentes, o quadro muda. O crime de violência sexual contra crianças é um crime muito difícil de ser apurado. Muitas vezes, você não tem uma prova física. Quando há o estupro, sim, há o estupro. Mesmo assim, muitas vezes há dúvida, às vezes a criança é muito pequena, às vezes a criança diz uma coisa, depois diz outra, porque esse trauma faz com que ela acabe, né, apagando certos fatos. A menina estuprada precisou viajar do Espírito Santo para Pernambuco para interromper a gestação. Já com 22 semanas, o tio, como disse a Carol Polese, foi preso nesta terça-feira na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse crime que chocou muito, né? E tem chocado não só o fato em si, mas toda a reação que gerou, a comoção ao contrário que gerou esse caso, né, Isabel? A reação das pessoas indo para o hospital para evitar que ela pudesse ser assistida ali por uma equipe médica, interrompesse esse pesadelo na vida dela e que ela pudesse, aos 10 anos, simplesmente restabelecer a infância dela. Restabelecer a infância dela que ela não teve, porque desde os 6 anos ela simplesmente abusada dentro da própria casa dela. E os detalhes que vão chegando vão tornando essa história ainda mais assim escabrosa, né? Tem uma reportagem de repórteres da Folha aqui em São Paulo e também no Recife, com alguns detalhes sobre a chegada dessa menina ao hospital em Pernambuco, né? Essa reportagem da Thaisa Pauluzzi e do João Valadares diz que ela não só, né, precisou viajar para outro estado para que ela pudesse fazer valer o direito dela, que está previsto por lei, a fazer esse aborto, como ela também entrou no hospital a partir de um porta-malas do carro. Foi só assim que ela conseguiu entrar. Tamanha era a cena na frente do hospital. Enquanto isso, o médico, que é também o diretor da unidade, Olímpio Moraes, ele foi para o portão principal para atrair, né, as pessoas que protestavam contra o aborto na porta da unidade. Então, conseguiu distrair para que essa menina pudesse entrar nessa unidade. Uma perseguição que veio, Cris, desde o aeroporto. Anotaram a placa do veículo onde essa criança, a gente está falando de uma criança de 10 anos de idade, estava. É uma verdadeira perseguição. Não tem outro nome, né, para falar disso. Esses dados que a gente ouviu agora há pouco são dados que eu acho que a gente tem que repetir todos os dias até que a gente não tenha mais uma realidade tão assustadora assim no país. A cada hora
4 meninas de até 13 anos são estupradas no país. São dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019. E aí um outro lado que a gente tem que olhar também é a questão das internações, né? Em 2020 são 642 internações, são 6 internações diárias por aborto que envolvem meninas de 10 a 14 anos que engravidaram depois de terem sido estupradas. Esse dado específico foi mencionado em reportagens da BBC News Brasil com base em informações do Sistema Único de Saúde, né? São casos que envolvem procedimentos feitos no hospital e, é claro, internações depois de abortos espontâneos ou abortos que foram realizados em casa, sabe-se lá em quais condições. E a gente está falando de uma criança de 10 anos que está sendo perseguida, que não tem o direito de não só realizar o aborto, como não tem o direito de ter a privacidade necessária no momento para que ela tente, no auge dos 10 anos de idade dela, entender o que está se passando com ela, né, Cris? Para que ela consiga ser amparada, para que se dê ferramentas para que essa menina lide com o próprio sofrimento dela. Tá todo mundo cuidando da vida dessa menina. E muita gente cuidando da forma errada, julgando uma menina de 10 anos por tudo que ela passou. Foram 4 anos sofrendo violência sexual dentro da própria casa dela, de um familiar. Então é uma situação que já é assustadora por si só e que só vai ganhando mais e mais camadas de uma situação de terror, né? De terror, de pânico para qualquer criança, para qualquer mulher que se coloque na situação em que essa menina estava, que só vai piorando a partir do momento em que a liberdade de escolha dessa criança de 10 anos que teve voz para dizer que não queria. Os relatos que chegam são esses, de que ela segurava um ursinho de pelúcia e de que quando se mencionava qualquer coisa em relação à gravidez, ela gritava, ela chorava. Imagina o pânico que não está na cabeça dessa menina. Que privacidade ela teve? Como é que você explica para essa menina de 10 anos que ela tem que ir para um hospital de dentro do porta-malas de um carro? Que amparo ela teve? Então, olha como essa questão de querer cuidar da vida do outro chega ao ponto de já transformar uma situação que é aterrorizante em algo ainda pior, né? Então, acho que assim, o que fica de recado é para a gente prestar mais e mais atenção em situações do tipo, para a gente ficar muito ligado, né? Para a gente não ter um olhar, muitas vezes, que a gente possa ter, um olhar ingênuo em relação a essas situações que envolvem crianças. Um olhar ingênuo aos próprios familiares, porque todos os dados que apontam sobre estupro apontam que uma grande parte acontece dentro de casa, sob a vista grossa dos responsáveis por essas crianças, ou então sobre a ingenuidade de não perceber o que está se passando com o próprio filho ou a própria filha, né? E o que é lamentável é que ocorra toda essa perseguição que a gente tem visto desses ditos grupos religiosos, né? Fundamentados no quê? Porque pelo que eu conheço, o pouco que eu conheço, religiosidade não é isso, não é esse tipo de perseguição. Mas isso acontece porque esses dados de alguma forma vazaram, né? E o Ministério Público está em cima, tentando descobrir de onde saíram as informações sobre a menor, o nome dela, localização, o que seria feito com ela, enfim, houve um tráfico aí de informações para que isso pudesse ser exposto. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos nega que tenha sido responsável por vazar as informações sigilosas sobre essa criança de 10 anos. Uma das responsáveis por essa disseminação, a gente sabe quem é a extremista Sara Giromini. Hoje, o YouTube encerrou a conta dela por violar os termos de serviço da plataforma. Foi por ali que ela postou um vídeo e esse vídeo se viralizou, né, em meio a esse grupo que a segue. E hoje o YouTube tomou a decisão por excluir o canal dela. O YouTube disse que tem políticas rígidas que determinam os conteúdos que podem estar na plataforma e por isso encerrou qualquer canal que viole repetidamente
às regras da empresa. Segundo políticas do YouTube, um canal pode ser encerrado se descumprir recorrentemente as regras de uso. A cada violação, a conta recebe um strike, um tipo de aviso e punição, e após 3 strikes, o canal é derrubado em definitivo. A gente lembra que essa Sara Giromini divulgou um vídeo no YouTube, a identidade dessa menina de 10 anos, e fez todo esse rebuliço danado. Ela foi não digo que foi só ela, mas ela foi um dos principais canais, né, provedores de informação para que isso pudesse ser disseminado. Enquanto se criminaliza a atitude dessa criança de 10 anos, a gente devia estar apontando o dedo para os reais criminosos dessa história. Claro, que exatamente. tem nome. Exatamente. É uma youtuber, como é conhecida Sara Winter, Sara Giromini. O que ela fez é um crime. Ela violou. Ela violou todos os preceitos que se tem em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela violou algo que é uma situação delicadíssima de uma menina de apenas 10 anos. E o pior de tudo, se falou tanto sobre a menina e em nenhum momento essas pessoas que estavam lá na porta se perguntaram sobre o tio da menina. Só hoje ele foi ser preso. Ele estava foragido, ele foi encontrado lá em Minas Gerais, ele não foi encontrado no Espírito Santo, né? Então, assim, vamos olhar para o que tem que ser olhado, vamos olhar para os reais criminosos dessa história, né? Para quem está por trás, e esperamos que tenha a punição adequada para esses casos, para essas duas figuras que a gente está falando aqui. Para quem divulgou o que não deveria divulgar e para quem, por 4 anos, pelo menos é o que se sabe, estuprou uma menina de apenas 10 anos. É isso.